Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aí dependendo da hora que vocês estiverem vendo, né? Então, vamos falar nessa aula de uns princípios aí, uma ideia do que é a difração de raio-x e por que ela é importante na caracterização dos materiais, tá? É, Vou deixar algumas referências aí para essa aula. Aberto, que vocês conseguem pegar na internet, tem essa apostila aqui da Universidade Federal do Ceará. Ela é bem completinha, tá? Bem curta e direta. Eu recomendo. É, Mais completa, esse último livro aqui é o livro de fração de raio-x. Ele é bem antigo, tá? Essa é a terceira edição em 2001, mas ele é um livro bem antigo. Então, algumas coisas atualizadas, mas ele é muito bom. Esse livro aqui é um livro mais recente, bem completo, tem bastante coisa, tá? É, então, a gente, isso vocês já devem ter acompanhado nas aulas passadas que vocês tiveram. A estrutura ela é extremamente importante para a gente entender as propriedades de um material, né? Essa relação estrutura-propriedade ela é tão importante que ela é uma das bases do que a gente chama aí do tetraedro da engenharia de materiais, né? Então, a gente vai ter aí diferentes materiais que eles podem ter diferentes estruturas, né? Vocês já tiveram aí bastante aula sobre isso, já viram várias estruturas, e cada estrutura vai ter inerente a ela algumas propriedades. Então, quando a gente pega um certo material, a gente tem que saber qual que é a estrutura desse material em vários níveis, né? Então, desde essa estrutura no nível atômico, isso importa para a gente, né? Então, como que os átomos estão organizados ali no cristal, se for um cristal, ou se não for um cristal, como é que é, né? Essa organização, né? Então, essa organização dos átomos é extremamente importante, né? Porque os átomos estão ligados, tem lá a curva de energia de ligação, o jeito, a geometria dessas ligações aqui, desses arranjos, determina várias coisas que vocês vão ver aí mais para frente no curso de vocês, tá? Então, para a gente determinar qual que é essa estrutura no nível nanométrico aí, né, ou subnanométrico, né, um angstrom aí é menos que um nanômetro, a gente precisa então usar alguma técnica de caracterização, né? Não sei se vocês enxergam bem, mas acho que ninguém consegue ver um átomo, né? A gente tem aí uma limitação, consegue ver aí coisa de fração de 1 milímetro, mas aqui a gente está falando de 10 a menos 10 metros, né? Então a gente precisa de técnicas de caracterização. E até para a luz, se a gente quiser usar a luz, a gente não consegue, tá? A gente tá limitado aí a resolução que um microscópio óptico, né, que a gente está usando luz, dá para gente. Então, a gente vai ver nessas próximas aulas aqui o método da difração de raio-x. Ele é um método, não é o único método, mas ele é o método mais prático para a gente determinar a estrutura cristalina do meu material, tá? Se para vocês ainda não está claro, tão claro, o quão importante é determinar a estrutura cristalina, no meio do curso, não precisa ir muito longe, vocês já vão ter isso muito claro na cabeça, que se a gente não souber a estrutura do material, a gente não sabe nada sobre ele, tá? É tão drástico assim. Então, a gente vai ver nessa aula, usar raio-x para determinar a estrutura cristalina. Então, não sei se essa ideia parece um pouco maluca para vocês, assim, logo de cara, né? Usar raio-x para determinar o arranjo dos átomos, né? Então, vamos tentar entender por que a gente consegue usar o raio-x para determinar a estrutura dos átomos e o que está acontecendo por trás, tá? Porque, como engenheiro, a gente sempre tem que entender o que a gente está fazendo, né? Não pode ser uma caixa preta, que é o que a gente chama quando a gente está mexendo em alguma coisa que a gente não sabe o que está por trás, tá? Então, um raio-x, né, vamos começar falando do que é um raio-x e como ele é gerado, que isso vai ajudar a gente a entender o que é a difração de raio-x como um todo. Então, um raio-x é uma onda eletromagnética, vocês devem estar super familiarizados aí com ondas eletromagnéticas, né, que nada mais é do que um campo elétrico e um campo magnético aí oscilando em conjunto, né? Então essa imagem aí mostra bem. A gente geralmente representa isso aí como um senoidal ou alguma função do tipo. Na verdade, a forma exata da onda não importa muito. O que importa é que ela tem uma amplitude e ela é uma função periódica, né? E a intensidade aí desse raio-x ou de qualquer onda eletromagnética é proporcional a essa amplitude ao quadrado, né? Então,
qualquer onda eletromagnética é um raio-x? Não, vocês lembram disso, né? Um raio-x tem uma gama aí de comprimentos de onda possíveis, né? Lembrando que todas as ondas eletromagnéticas andam na velocidade da luz, o que muda de uma para outra, né? O que a gente muda é o comprimento de onda e isso, né, impacta a frequência, né? Então, eles variam aí de forma inversa, né? Então, os raios-x, eles são ondas aí eletromagnéticas que têm comprimento de onda de 10 a menos 8 a 10 a menos 10 metros, tá? Então, por que o raio-x é o que a gente vai usar para caracterizar os materiais? Não, por que a gente não vai usar a luz para determinar a estrutura cristalina? Ou por que a gente não vai usar raio gama ou ondas de rádio, tá? É só uma questão de sorte aí, tá? Para fazer essa análise que a gente vai tratar aqui, eu preciso de uma onda que tenha um comprimento de onda aproximadamente da ordem do que eu estou querendo caracterizar. E acontece dos raios-x terem um comprimento de onda exatamente aí na faixa que compreende aí o tamanho dos átomos e das ligações químicas, tá? Então é só por isso que a gente vai usar os raios-x para fazer essa determinação da estrutura do meu material, tá? Então, antes da gente ver como que é essa análise, vamos entender como que a gente consegue gerar um raio-x, tá? Porque o raio-x, por exemplo, não penetra na nossa atmosfera, não é uma coisa que a gente consegue naturalmente, a gente tem que criar os raios-x, tá? Isso já vai servir para a gente entender muita coisa que acontece em caracterização de materiais. Então, o jeito mais fácil, tá? Não é o único jeito, vocês já devem ter ouvido falar de laboratório de luz síncrotron que tem lá em Campinas, né? Estão fazendo novo agora, está quase pronto o Sirius, que é o maior, vai ser, se eu não me engano, o mais intenso do mundo, né? Não sei se isso foi atualizado, mas o plano era que fosse, né? Ele é um laboratório de extremamente alta tecnologia. Aquele laboratório, basicamente, ele está gerando raio-x o tempo inteiro, tá? Esse, então, é um jeito mais chique, mais caro para a gente gerar raio-x. Mas vamos falar aqui do jeito mais simples, de um que a gente consegue aí no nosso laboratório. Então, a gente tem algumas dessas fontes de raio-x aqui na universidade, por exemplo. É muito mais fácil, né? Quando você vai aí fazer um, um exame de raio-x, você não vai ir lá no síncrotron fazer, né? Imagina que loucura. Então tem um jeito mais fácil. Esse jeito é bem simples, é esse desenho esquemático que eu estou mostrando aqui em cima, tá? Então, basicamente, a gente vai aplicar, vai ter um filamento, material refratário, geralmente a gente usa tungstênio, tá? Então, tipo um filamento de lâmpada mesmo. Só que a diferença é que a gente, ao invés de aplicar uma voltagem que a gente aplica na nossa casa, a gente vai aplicar uma alta voltagem, uma voltagem bem alta, tá? Então, alguns aí quilovolts. Aí, ao invés desse circuito ser fechado no próprio filamento, a gente vai fazer um vácuo, tá? A gente coloca aqui essa ponta do filamento em vácuo e a gente coloca o outro terminal, né, o nosso ânodo aqui, a gente coloca ele como um metal. Então percebe, tá aqui o filamento, tá aqui o meu ânodo e eu aplico aqui então essa diferença de potencial altíssima. Como essa diferença de potencial é tão alta, os elétrons vão sair aqui desse filamento e vão voar aqui até esse ânodo, tá? Então eles vão chegar aqui nesse ânodo com uma energia altíssima, né? Eles têm que se desconectar aqui do metal e viajar até o ânodo, né? Então, com isso, esses elétrons chegam aqui com uma energia absurda, tá? Coisa de, aí, se a gente usar uma diferença de potencial aí de 30 kV, eles vão chegar com uma velocidade de 1/3 da velocidade da luz, mais ou menos, tá? Então eles chegam com uma energia altíssima, quando eles chegam aqui, eles têm que ser desacelerados, né? Então, 99%, cerca de 99% dessa energia vai virar calor, então a gente precisa, esse cobre aqui fundiria rapidinho, tá? Então a gente precisa colocar um resfriamento aqui, nesse caso é cobre, não necessariamente é cobre, tá? Mas então esse metal aqui poderia fundir rapidamente, então a gente coloca um sistema de resfriamento para tirar todo esse calor e aqueles 1% restantes, tá? Parte disso vai ser raio-x. Então, esse desaceleramento aí dos elétrons que o meu
material vai estar realizando aqui pode gerar raio-x. Tá? Então o sistema é só esse, a gente só bombardeia um alvo com um raio-x. Tá? A gente vai ver que o material desse alvo aqui importa. Tá? Então, por que a gente tem todas essas interações? Né? Os elétrons são partículas carregadas, então a gente está jogando aí um monte de partícula carregada em uma sopa aí, né? Esse nosso material aí é uma sopa, uma mistura de partículas positivas e negativas. Então tem uma interação muito forte aí, né? Então aqui está mostrando diferentes acelerações aí desses elétrons, como a penetração é relativamente pequena, né? Então se a gente aplica aí 30 kV, cerca de 8 microns, todos os elétrons já foram aqui desacelerados, né? Então, isso é um dos efeitos, né? É um efeito pequeno, mas é suficiente para a gente usar isso como uma fonte de raio-x. Então, por que isso gera raio-x? Tá? Tem dois fenômenos que acontecem. Vamos ver primeiro o espectro, que a gente chama de espectro branco. A ideia é que a gente tem aqui, então, esses elétrons chegando com essa energia cinética altíssima. Cada vez que eles atravessam aí um átomo, né, ele vai interagir aí com o núcleo e com os elétrons, e ele vai mudar a direção de propagação dele. Tá? Ao mudar essa direção de propagação, parte dessa energia cinética dele pode ir embora. Tá? Então ele vai entrar com uma velocidade e sair com outra velocidade. Conservação de energia, isso tem que ir para algum lugar. Né? Parte vai virar calor, parte vai virar raio-x. Então isso aqui, dependendo da interação que ele está tendo com esse átomo, vai gerar um raio-x. Então, parte desses raios-x vão ser emitidos com um certo comprimento de onda, certos raios-x vão ser emitidos com outro comprimento de onda, tá? Dependendo dessa interação. Então, essa interação aqui do elétron com os átomos vai gerar um espectro de raio-x emitidos. Então, tá aqui o comprimento de onda, intensidade. Então, vamos supor que eu aplico aí eu acelero esses elétrons num potencial aí de 15 kV. Se eu bombardeio aí um alvo de cobre, eu vou ter esse perfil aqui de comprimentos de onda. Alguns eu vou ter com maior intensidade, alguns eu vou ter com menor intensidade, mas eu vou ter vários espectros ao mesmo tempo. Por isso que é um espectro branco, né? Se a gente lembrar, a luz branca é aquela que tem vários comprimentos de onda misturados. Então, tenho aqui vários comprimentos de onda misturados para esse espectro aqui gerado por esse mecanismo que a gente está vendo aqui na esquerda, tá bom? Então, só esse que acontece? Não. Dependendo da energia que a gente acelerar, e aqui tem diferentes energias, ó, na medida que eu aumento a energia que eu estou acelerando, eu estou emitindo mais raio-x, né, e esse pico vai para a esquerda, mas em alguma certa energia, se essa atinge um valor crítico que depende do material, eu vou ter também a formação aqui, que é o que esses dois picos estão mostrando aqui. Além desse espectro branco, eu vou ter um certo comprimento de onda específico que ele vai apresentar um pico, ali um máximo local. Então, aqui, por exemplo, dois picos sendo emitidos aí para dois comprimentos de onda específicos, tá? Agora, enquanto que esse espectro branco aqui, qualquer material que eu colocar naquele alvo vai exibir um comportamento mais ou menos parecido, esse comportamento aqui, não. Esses picos aqui, eles dependem do material. Como assim? Enquanto esse espectro policromático aqui, qualquer metal vai conseguir exibir um espectro policromático, esses picos característicos aqui, esses são dependentes do material que eu usar de alvo. Tá? Então vamos entender o que gera esse espectro característico, que na verdade são só esses dois piquinhos que aparecem ali em cima. Tá? Eu estou bombardeando ali a minha estrutura com um monte de elétrons, né, acelerados aí em altíssima velocidade. Se eu lembrar a estrutura atômica ali do meu material, eu tenho aí elétrons em diferentes camadas eletrônicas. Esses elétrons podem interagir. Esse elétron incidente tem uma certa probabilidade dele ir lá, e né, colocando esse desenho aqui para ilustrar, então a bolinha branca é o elétron incidente, ele vai lá e bate e elimina um elétron que está ligado aí com o meu núcleo, né, um elétron que era do meu material. Então esse elétron
essa energia aqui desse elétron incidente é muito grande, parte então dessa energia ele perde aqui nessa interação e esse elétron sai ali de uma camada aí atômica do meu material. Agora, essa estrutura aqui, ó, uma vez que esse elétron saiu, ela é extremamente instável, né? Se a gente lembrar, esses elétrons, quanto mais interna for a camada, né, a gente faz aquela distribuição eletrônica, vocês fizeram isso desde o ensino médio, quanto mais interno é o elétron, maior, né, mais ligado ele está ao núcleo, né? A gente vê aquelas distribuições de energia, esses são os elétrons que têm menor energia, né? Naquele sentido de quanto menor a energia, mais estável. Ou mais negativa, maior em módulo é a energia desse elétron, tá? Então, quando a gente arranca esse elétron interno, se a gente pegar um bem interno, vamos pegar um da camada K, essa estrutura está extremamente instável, ela quer diminuir essa energia de qualquer jeito. O jeito mais fácil que ela tem é pegar algum elétron aqui de uma outra camada, que não está tá fortemente ligado ao núcleo, mas não tanto quanto esse elétron interno, joga esse elétron para lá, e com isso, quando a gente tem essa transição, a gente emite um fóton de raio-x. Tá? Eu posso emitir também um elétron OG, mas para a gente interessa aqui que é essa transição eletrônica que emite um fóton de raio-x. Eu acho que é mais fácil entender olhando essa curva aqui. Né? Uma vez que a gente arrancou um elétron ali da camada K, por esse mecanismo lá que nem a bolinha de sinuca, né? Aqui está a energia de ligação, na verdade esse valor é negativo, né? Então está aqui a energia, esse elétron da camada K tem essa energia que em módulo é muito maior do que qualquer outro elétron ligado ali com o meu material. Então aqui está, por exemplo, a distribuição eletrônica do cobre. Se eu arranquei esse elétron aqui, né, o meu material vai querer relaxar de tudo que é jeito. Então ele vai puxar um elétron aí de uma camada mais externa. E isso, né, percebe que se eu tiro um elétron que está com uma energia de menos 952 e jogo ele para uma energia de menos 8.979, né, e esses valores aqui são específicos do cobre, eu tenho que ter conservação de energia. Se isso aqui está vindo para cá, eu tenho que liberar um fóton, né? Como a energia aqui está caindo aí cerca de 8.000, né, elétron-volt, a hora que essa transição acontece, esse fóton que eu estou emitindo tem que ter exatamente essa energia, que depende, então, exatamente do material que está envolvido aí nessa transição eletrônica. Tá? Então, cada material, como a gente tem diferentes distribuições eletrônicas, cada material vai ter diferentes energias características a ele. Então, a gente poderia montar aqui uma tabelinha periódica dos elementos e ver para cada qual que é essa diferença de energia entre as camadas. Então, sempre que eu falar um fóton aí do tipo K-alfa, é um fóton que saiu aí da camada L e foi para a camada K. Um fóton K-beta é um que saiu aí, né, um raio-x K-beta é um que saiu, que foi emitido quando a gente teve essa transição eletrônica da camada M para a camada K. Tá? Então, existem nomes aí, né, que a gente vai dar aí para esses diferentes para essas diferentes transições, mas o fato essas energias são características. Então vocês estão vendo aqui que o ferro vai ter um pico característico aí a 6,398 kV, né? Enquanto que o manganês, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, vai ter um a 5,89 kV, tá? Então, eu posso usar esses fótons que o material exibe para, por exemplo, caracterizar a composição química do material. Tá? Então, é isso que a gente faz, por exemplo, e eu só vou mencionar isso brevemente aqui, no microscópio eletrônico de varredura. Transmissão. Nos microscópios eletrônicos, a gente está bombardeando o nosso material com elétrons, né? Então, cada ponto ali do meu material vai estar emitindo raio-x. Então, se a gente pega esses raios-x que o nosso material está emitindo, eu consigo identificar a composição química com base nessa análise aqui, que é o que a gente chama de EDS, né? Que é a espectroscopia de raio-x por dispersão em energia. Tá? Um outro ensaio que a gente pode fazer para determinar a composição química é a fluorescência de raio-x. Tá? Então, esses efeitos que eu estou falando aqui seria, tá, a fluorescência de raio-x a gente não está emitindo, não está exatamente bombardeando o material com elétron, a gente está bombardeando ele com raio-x para fazer a mesma coisa,
Mas assim, a gente pode usar esse fenômeno aí do espectro característico para determinar a composição química. Mas não é sobre isso que eu vou estar falando no resto desse curso, tá? Dessa aula aqui. Eu estou falando de difração de raio-x, que é uma análise de estrutura. Então, eu queria fazer um grande exclamação aqui agora. A difração de raio-x não é uma técnica de fazer análise química, tá? Essas que eu estou mostrando aqui são análises químicas, o EDS e a fluorescência de raio-x. Não é disso que a gente vai falar nessa aula, a gente vai falar da difração de raio-x, que é uma análise de estrutura, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Bom, porque a gente viu que para eu gerar o raio-x, eu tenho que, né, usar uma lâmpada que vai, uma lâmpada, uma fonte de raio-x que vai emitir aí um espectro desse tipo. Então, no nosso difratômetro e na maioria dos difratômetros de laboratório, a gente usa um alvo de cobre. Então, esse é o espectro aqui, né? Então, a gente está usando cobre puro. O nosso alvo ali, a nossa lâmpada de raio-x, está emitindo um espectro que nem esse aqui. Então, ela está exibindo aí diferentes comprimentos de onda, com um pico máximo de intensidade aqui, exatamente no comprimento de onda 0,154 nanômetros. Esse é o comprimento de onda referente àquela transição K-alfa do cobre, né, que tem essa energia aqui, né, essa diferença aqui de energia, né, de cerca de 9.000 eletronvolts aqui que eu mostrei. Tá? Então, isso aqui é o que que a gente vai estar usando na nossa amostra. Tá? Na verdade, a gente pode até colocar algum filtro aí, porque o que a gente está geralmente interessado quando a gente vai fazer essa análise de difração de raio-x é eu incidir na minha amostra um feixe que ele seja o mais próximo possível de um feixe monocromático, ou seja, um feixe que tem um comprimento de onda só, tá? Então, essa primeira aula aqui, a gente ainda não falou nada sobre difração de raio-x. A gente vai ver nas próximas aulas. Até agora, o que a gente viu foi como eu gero uma fonte monocromática de raio-x. Então, agora, eu peguei essa fonte aqui, essa lâmpada que a gente produziu aqui dessa forma que a gente mencionou, e agora eu vou pegar esse feixe monocromático aqui, tá? Vamos pensar como uma simplificação que a minha lâmpada é de cobre. Então, esse feixe de raio-x chegando aí com um comprimento de onda, todos os fótons, ou a maioria dos fótons, com esse comprimento de onda de 1,54 angstrom ou 0,154 nanômetros.